Mesmo uma análise sem aprofundamento na doutrina espírita apresenta um conceito equivocado. Qualquer sofrimento, qualquer desafio, qualquer prova, logo, apressadamente, algumas pessoas dizem: bem, é uma punição divina, é um castigo. A dor é nada mais do que um processo de purificação. Como estamos utilizando-nos de um veículo sensível e que se decompõe com facilidade, é óbvio que essa decomposição proporciona as dores físicas. Mas nós temos, por outro lado, as problemáticas emocionais, os sentimentos, toda a coleção de experiências, de existências pretéritas e atuais. Na maturidade, quando nós fazemos uma análise de certos períodos existenciais, notamos como agimos com invigilância, pela inexperiência, como nos comprometemos sem nenhuma necessidade, como nos deixamos absorver por conceitos equivocados e geramos situações deploráveis que nos impõem a reabilitação. Allan Kardec, com muita propriedade, no capítulo número 7 do livro Céu e o Inferno, apresenta o Código Penal da Vida Futura, demonstrando que existe nas divinas leis um Código Penal, como é natural. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, o egrégio codificador nos fala das leis morais, fundamentadas na lei de amor, que dá margem a 10 leis básicas, que respeitadas nos proporcionam a plenitude. Naquele código moral da vida futura, ele diz que errar, todos nós erramos. E hoje, à luz da psicopedagogia, o erro não é nada censurável. É uma experiência que deu um resultado negativo. Eu vou tentar uma coisa, vou dizer uma palavra, e automaticamente na verbalização, na escrita, eu me equivoco. Erro. Repito, corrijo. Certo. Portanto, é uma questão mais filosófica do que real. Aquilo que nós consideramos erro é uma experiência cujo resultado é oposto ao bem. E Kardec fez uma pergunta fantástica aos benfeitores da humanidade. O que é o bem? Tudo que é conforme à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? É a lei de amor. E o que é o mal? É o oposto disso. Então, toda vez que nós agimos de maneira que agride o bem, que é a lei de Deus, chamamos isto mal. Mas ao repetirmos a experiência, corrigimos e passamos do mal para o bem. É uma arte de sabedoria tirar o positivo do negativo, tirarmos o bem de uma lição desagradável. Quanta coisa aparentemente má nos acontece e que é invariavelmente para o nosso bem. Muitas vezes no relacionamento afetivo nós perdemos a companhia e lamentamos profundamente. Foi talvez a melhor coisa que nos poderia acontecer, porque mais tarde o efeito desse mau relacionamento seria muito pior. Primeiro, para a família. Um mau relacionamento para os filhos é um exemplo degradante da sociedade. E o lar é a escola do futuro. A infelicidade dos nossos filhos, em razão de estarmos relacionando-nos agressivamente, a responsabilidade é nossa. Porque nós temos hoje os filhos porque queremos. E se não desejamos assumir a responsabilidade, evitemos. A ciência nos dá instrumentos positivos para nós organizarmos a família. Então, muitas vezes, achamos que o mal, sim, é uma coisa desagradável, que pode resultar num grande bem. Dentro dessa colocação, nós vamos ver que trazemos muitos conflitos de outras vidas. Eu já contei oportunamente
que eu tinha um conflito muito curioso e que herdei de uma infância de pais muito modestos. Eu moro no Nordeste do Brasil e há um hábito ancestral de dizer que os nordestinos temos a cabeça muito grande. E eu ouvia isso desde pequeno. E também havia uma outra proposição anedótica, que os baianos éramos as pessoas mais inteligentes do Nordeste, com o que eu concordo plenamente. E então, os pais do Nordeste, sempre que chegava o filho, batiam na cabeça: cresça para ir morar na Bahia e ser inteligente. Não sei porque eu meti na cabeça que eu tinha a cabeça grande. E tinha o conflito de que eu era cabeçudo ou cabeçorra. Até um dia que eu passei por uma experiência que eu também contei aqui faz tempo e é muito interessante. Quando eu fui a primeira vez a Londres, em 1967. Estando em Londres, eu fui hóspede do secretário da Embaixada do Brasil. E ele era um homem notável, poliglota, um eminente estadista, muito meu amigo, porque ele era pernambucano. Eu ia muito ao Recife naquela época, jovenzinho. E ele me recebeu com o carinho que ele era peculiar. À noite, isso era o dia 5 de setembro, ele disse: olha, Edivaldo, depois de amanhã, a embaixada estará comemorando as festividades que dizem respeito à independência do Brasil, 7 de setembro. Então, nós todos iremos à solenidade. Depois que ele falou, eu tinha um conflito de inferioridade, mas eu não sabia. Ele disse assim: vai desculpar, mas eu não irei. O que é que eu vou fazer na embaixada? A Embaixada do Brasil é um lugar de personalidades gratas, pessoas de projeção social. Eu, afinal, não sou nada, sou um funcionário público. Sou seu hóspede. Ele disse: mas nós vamos todos. E eu o convido, na minha condição de secretário, para que você vá. Eu disse: se você quer me agradar, eu lhe peço desculpas, mas eu fico aqui em qualquer lugar em Londres, numa praça, vou ao cinema, qualquer coisa, mas a embaixada eu não vou. Por que não vai? Eu disse: porque eu não sou ninguém, eu sou um João ninguém. O que é que eu vou fazer lá? Primeiro, eu me vou sentir constrangido, porque tudo é muito formal, tem uma ética, um comportamento, uma etiqueta, e eu não tenho, eu vou dar vários fora, e vou naturalmente do constranger. Mas ele era daquele tipo de diplomata. Há até uma tradição que diz: quando o diplomata diz sim, ele quer dizer talvez. Quando ele diz talvez, ele quer dizer não. Quando ele diz não, ele não é diplomata. Então é um jogo muito bom. E ele me convenceu. E me perguntou: você tem fraque? Eu disse: fraque? É aquela coisa de pinguim. Eu digo: não, não tenho. Ele disse: ah, vai ser uma alta solenidade. Eu: graças a Deus. Imagina se eu ia ter fraque, para quê? Eu digo: não tenho. Falei com júbilo. Ele disse: mas não tem problema. Aqui em Londres a gente aluga até perispírito. Chega no lugar e aluga. Vamos aqui a uma loja de departamentos. E eu fiquei orando para que nenhuma roupa desse em mim. Fui rindo e tive a primeira surpresa. Quando nós entramos, veio o funcionário e falou assim: good morning, sir. Eu digo: nossa, ele me chamou de sir. Porque quando a gente entrava lá numa loja em Salvador, vai chegando o empregado para o que quer? Porque vai ter trabalho, mas em Londres não. E então eu já me senti, gente, conversa vai, conversa vem, meu amigo explicou, ele me olhou de lado e trouxe o modelo, mandou eu entrar no provador, eu entrei, mas ficou perfeito. Parecia que foi feito para mim. Quando eu saí, ele disse: E eu disse: meu Deus, tomara que dê qualquer defeito. Não deu. A minha prece não foi ouvida. Mas ele disse: agora vamos buscar o chapéu. Eu digo: esta cabecinha não é qualquer chapéu que vai entrar. E até ele veio com um, colocou, ficou assim aquela coisa de Carlitos, aquele chapéuzinho. Eu digo assim: louvado seja a minha cabeça. Aí o rapaz olhou, foi buscar outro chapéu e colocou o tal do chapéu. Ele mais ou menos. O funcionário pensou e fez e voltou. Demorou uns 10 minutos. Ele: tomara que não ache, tomara que não ache. Sugestão. E o infame achou. Chegou, colocou o chapéu. Eu então falo muito mal do inglês, naquele tempo pior.
Mas eu perguntei assim, o que é que você fez? Ele disse, eu descosturei atrás e pus um elástico. Daria até na cabeça do elefante. E eu olhei para o chapéu maldito, chegou o dia. E aí, o complexo dentro da cabeça. Eu virei para o meu amigo e disse, olha, vamos entrar na fila. E eu não sei falar inglês. Vou lhe criar vários embaraços. Não me deixe a sós. Porque eu tenho a particularidade de fazer a coisa errada no lugar errado. Já notaram o pobre como é? Ele vai no lugar e quebra o copo. Exatamente o copo de cristal. Ele não quebra o copo de garrafa, quebra de cristal. E assim por diante. Muito bem. Chegou a hora, entramos na fila, ele, a família, íamos conversando. Quando faltávamos uns 5 passos para o mordomo, paramentado, aquela coisa inglesa com bastão, ele batia toda a sala ornamentada, olhava. Quando fomos chegando, alguém puxou meu amigo Elcio, tirou eu, porque o homem perguntou assim, what your name, please? Eu disse, Mr. Franco. What your function? Qual é a sua função? Eu disse, nothing, nada. O homem arregalou o olho e fez, nada? Nada. Ele bateu, Mr. Nada. Todo o salão olhou Mr. Nada. Que era esta pobre alma. Aí eu entrei, desci os 3 degraus, todo mundo olhando, e o embaixador e a embaixatriz estenderam-me a mão, meu soldo e o embaixador, e ele disse, Mr. Nada. Eu disse, embaixador, mas afinal você é quem? Eu disse, sou Divaldo Franco. E qual é a sua função? Eu digo, olha, embaixador, eu não tenho função nenhuma. Eu sou hóspede do secretário-geral. Você é o Divaldo Baiano? Eu digo, sou senhor. Aquele que é espírita, sim, senhor. Aquele que é médio, sim, senhor. Fique aqui, porque minha mulher também é médio. Eu digo, opa! Aí eu fiquei. Chegavam as pessoas, senhor embaixador, senhora embaixatriz, Mr. Nada. Foi o meu debut em sociedade. Tiramos foto. E aí eu perdi o conflito da cabeça. Porque eu perguntei a um especialista que ele, por favor, medisse. E ele mediu, estava dentro dos cânones. Eu digo, bem que podia ser um pouquinho maior, né? Ter um cérebro um pouquinho maior. E não 800 gramas, e até 1050 gramas, que seriam cérebro muito... Então nós cultivamos, às vezes, conflitos infantis. E Jung chama a criança ferida. A gente carrega a vida inteira a timidez. Por consequência, como eu era pobre, e ainda sou de valores aquinhoados, eu tinha um conflito de inferioridade, porque ser pobre não é ser gente. E em minha terra era comum. Não, eles são pobres. O que vale dizer que não são educados, são pessoas incultas, o que não é verdadeiro. Porque eu conheço hoje pessoas muito ricas e muito mal educadas, sem princípios éticos, que a fortuna chegou, outra pessoa e ficou na mão deles por provação. Quando diz assim que a fortuna é a aprovação, eu fico tão contente, porque eu já tenho a aprovação da pobreza. Se eu ficar rico para ter a aprovação da riqueza, é muita coisa. Mas se Deus quiser tentar, eu não me oponho. Ele pode mandar qualquer coisa. Muito bem. Então, nós temos todas essas heranças que vamos trabalhando. Eu fui trabalhando os conflitos. Meu pai era um homem do século XIX e ele nunca abraçou um filho. E eu tinha um conflito, porque meu pai era um homem muito bonito, a quem eu amava muito e amo, e ele viajava, naquele tempo, a cavalo. E tinha a sela com prata, aquela confusão toda, e era eu que limpava. E ele me amava muito dentro da sua forma de amar. Quando ele voltava de viagem, eu tinha 4, 5 anos, corria para abraçá-lo. Mas meu pai era muito austero, um homem bom, mas austero. Ele falou assim, pare, porque homem não abraça homem. Então eu criei um conflito no inconsciente. E não aprendi a abraçar. Toda vez que uma pessoa vinha me abraçar, eu me fechava com uma ostra, ou com uma sensitiva. Não sabia abraçar, nunca fui abraçado, só por minha mãe, que era o oposto. Mas ele dizia assim, será que homem abraça de um jeito e mulher abraça de outro?
Aí eu andava procurando um homem para me abraçar. E tinha acanhamento de dizer. Então eu chegava para o Edivaldo, eu vou dar um abraço. Não, eu estou muito suado, não sei o quê. Ah, já uma desculpa. Mas Nilson, esse amigo que foi um pai para mim, embora a diferença de 2 anos, era o rei do abraço. Ele já nasceu abraçando a parteira, porque não é possível. Ele adorava dar um abraço. E as pessoas adoravam-no, porque era um espírito de escola. Uma vez em São Francisco da Califórnia, estávamos, e a apresentadora, ao falar sobre mim ao público, ela entreteceu considerações muito interessantes a meu respeito, algumas exageradas, e também sobre Nilson. E disse assim: no fim, abracem tio Nilson, porque ele tem um abraço terapêutico. E note, hoje existe abraçoterapia. Foi criado na Califórnia, em São Francisco, por um notável juiz de direito. É comovedora a história dele. Pena não dar tempo contar. Mas, então, eu achei natural. Quando terminou, eu fui para uma mesa, para os autógrafos, e Nilson ficou em pé e fez uma fila. Eu e a minha filha tinha exatamente 6 pessoas. A filha de Nilson tinha 38. Eu então disse assim: Nilson, você só abraça quem levar um livro. Era o preço do abraço, porque o abraço curava e o livro iluminava. Mas aí todos rimos muito para dar ideia do abraço. E então Nilson abraçava gregos e troianos, mas não me abraçava. Era um karma. Às vezes eu dizia assim: Nilson, me dê um abraço. Desse abraço que você dá a todo mundo. Ele abraçava tanto que eu chamava cacho de uvas, porque ele estava assim, ele era lutado, estava sempre alguém agarradinho. Eu achava que lindo, eu tinha uma inveja. Eu estava sempre sozinho no abandono total e literário. Pois bem, certo dia, antes de ele desencarnar, eu digo: você vai me dar um curso de abraço, porque eu sou um velhote, mais de 70 anos, e não sei abraçar. E me excusava. Vejam o poder de um conflito. E com isso, no conflito, eu me sentia infeliz, porque eu via a pessoa abraçar com naturalidade. No meu cérebro, qualquer abraço tinha uma conotação pervertida, porque foi o que meu pai me projetou. Homem não abraça homem. Coitadinho do velho, se ele visse hoje, ele morria de tanto abraço. Pois bem, ele então disse assim: a técnica do abraço, seja sincero. Abrace a pessoa transmitindo bons sentimentos. Pense no que você pode dar energeticamente. Esta parte procure tocar, porque aqui é o plexo solar, é o chakra cardíaco, e emita, ele falando teoricamente, e hoje é absolutamente científico, comprovado. E então, eles vamos treinar entre nós, porque afinal você é meu pai, é meu irmão, é meu amigo de 70 anos. E até ele me deu um abraço, mas eu me senti tão bem. Gostei tanto do teu abraço, que eu já andava com a mão acertada de Edivaldo. E comecei a abraçar, a princípio com um constrangimento, sempre meio acanhado, mas superei, porque era um hábito. Então os hábitos nós substituímos às vezes com muita dificuldade. Imaginemos hábitos morais, mentais, que nós cultivamos um rosto sereno e uma alma atormentada. Então a proposta da felicidade é: mude de hábito, aprenda a ser feliz. Por favor, seja feliz. Você tem o direito de ser feliz. Nós nos encontramos na Terra para a felicidade. Os provérbios dizem: a felicidade não é deste mundo. Claro, não é, mas começa aqui, pelos hábitos que nós engendramos e que vamos realizando para sempre. Então, diz o notável Rollo May, o terceiro inimigo é o consumismo. Como fuga, nós compramos coisas. E compramos coisas que não necessitamos. Deixamos de ser felizes. Vai ter uma festa. Ah, mas eu não tenho uma roupa nova, não vou. Mas que tem a ver a festa com a roupa nova? Eu vou com a roupa velha. Passo a ferro, eu me sinto bem. Ah, mas o que é que os amigos vão dizer? Quem disser qualquer coisa que dê de presente. Eu, sendo um homem público, me acontece o que vocês não imaginam. Me aconteceu agora em Miami, em fevereiro, quase que eu me casei sem saber. Acontece de tudo, porque é uma vida pública.
Eu estava conversando e uma moça perguntou, mas Divaldo, você ainda não se casou? Como se fosse um crime, né? Hoje, 89. Eu então olhei para ela e digo, será que era candidata? Até que valia a pena. Eu sorri e disse, não me casei. Mas por que não? Não tive tempo, minha filha, esse negócio de espiritismo me encheu o tempo. Quando eu olhei, estava velhote. Ela disse, mas não tem problema, eu tenho uma tia quase da sua idade. Eu disse, o que quer dizer quase? Ah, ela é um ano mais velha do que você. Eu disse, ai meu Deus, só me aparece UTI, né? Trabalho de UTI. Mas eu mantive a linha, de assim, que interessante. E como é a conduta moral dela, né? Porque você vê a conduta moral. Casamento com resistências morais, né? Porque se a velhota fosse da lista Forbes, a gente casava, no outro dia ela morria de morte natural, é claro. E eu resolvia vários problemas da humanidade. Eu perguntei, como é que é a velhota? Não, velhota não se precisa de ver. Eu digo, nossa, mas como é que eu preciso de ver? Olha, ela está ali, eu dei uma olhada. Digo, chame, me apresente. Ai, coitadinha, era pior do que eu. Veio aquela coisa, não tinha boca, a boca era desenhada. E ela, a sobrinha, querendo se ver livre, né? Achou que eu era espírita, que espírita é bobo, esse negócio de caridade, que eu estava na hora de fazer caridade, mas a essa altura do campeonato, nem caridade ajuda. Então ela disse assim, meu nome é Mister tal. Eu digo, Mister, meu nome é Mister tal. Apertei a mão, aquela mão trêmula de Parkinson. Eu digo, mas não é possível, ela quer me dar um defunto para eu carregar. Aí a velhota disse, minha filha, minha netinha disse que você é um homem solteiro. Eu moro aqui no lar, tem festa de terceira idade. Aí o amor esfriou, porque eu tenho horror à festa da terceira idade. Aquelas coisas arrastando os pés. Não, tenha paciência. Eu respeito muito a terceira idade, graças a Deus ainda não cheguei lá. Mas eu respeito. E ela disse, e lá nós namoramos. Não me diga, namoramos. E até casamos. Eu digo, não me diga. A senhora vai me desculpar, mas eu já sou tão comprometido com o espiritismo, me casei com o espiritismo, tenho muitos filhos. Porque um dia eu me queixei, Joana de Ângeles. Eu digo, mas a senhora é guia de todo mundo, ajuda todo mundo, e a minha até agora nada, quem já viu? Eu solteirão, acabado. Ele é de solteiro? Não, o senhor é casado. Eu digo, eu casado com quem? Com o espiritismo. Eu digo, nossa, nem sabia. Ele disse, pois é, agora que casamento esse? Não tenho filho, não tem nada. Como? O senhor tem mais de 250 filhos. Eu? São os livros. Olha, espírita arranja cada desculpa. Os livros são o fluxo meu e seu. Sendo que você é casado com vários. Não me diga, é casado comigo, é casado com Sheila, com Amélia Rodrigues, é casado com Manuel Flamengo de Miranda. Eu digo, nossa, e aí lá vai. São os filhos. Até que dá certo. Mas não tenho netos. Pense, senhor. A tradução dos seus livros são nossos netos. E cale a boca que não está mais na hora de pensar nisso. Eu estava apenas com 70 anos. Que hora que ia pensar? Mas o mundo é tão cheio de coisas e de situações muito engraçadas que eu estava numa grande capital do Brasil, e as filas são muito grandes, lá de mais de 1000 pessoas, e às vezes a pessoa chega por detrás, mania de cada um, e abraça a gente, e eu não posso virar para trás nem para frente, e fica ali aquele tronco abraçando. E eu digo assim, passe para frente. Eu falo com toda a paciência, mas eu sumi. E numa época, no ano passado, tinha umas 40 pessoas e a fila enorme. E eu sinto os dois braços e aquela voz quente no meu ouvido, assim, Divaldo, eu tenho um sonho. Eu digo, Ave Maria. Porque eu logo pensei que era um pesadelo. Eu disse, então passe para frente. Não, eu tenho um sonho com você. Eu digo, não precisa me contar o sonho. Porque eu logo imaginei esse sonho assim complicado e perguntei, bem, mas afinal, qual é o seu sonho? Todo mundo ficou. A gente não gosta da vida alheia, mas presta atenção, porque não faz mal nenhum.
Então, e qual é o seu sonho? Ai, eu desejava ter um filho com você. Eu nunca vi uma cantada tão direta, porque eu sou do tempo, assim, eu acho você simpático. Daí há 20 anos, dizia, eu queria casar. Daí há 40, casava. E quando casava já era infértil. Mas ela mal me viu, já estava adiantada. Eu digo, então, minha filha, passe para eu ver quem vai ser a mãe do meu filho. Aí veio aquela coisa. Não era gente, era uma coisa. Eu olhei e disse assim, minha filha, vamos rezar. Nós já morremos faz muito tempo. Os jovens nos fazem o favor de nos deixar viver. E eu tenho muito medo de me deitar. Eu sempre deito de porta trancada. Ela, por quê? Porque se eu estiver deitado, o jovem já morreu, enterra. Nós já morremos física, psíquica, emocional, espiritualmente. Vamos rezar muito. Mas você não gostaria de jeito nenhum. E mesmo que gostasse, louvado seja Deus. Só por um fenômeno bíblico, que Noé tinha 900 anos e ainda funcionava. Mas para verem as loucuras do mundo. E ela me disse assim, você acha que eu ainda posso ser feliz? Eu digo, claro. Você vai morrer e vai reencarnar. Então na próxima já pense logo de ser da felicidade que quer ter. Porque nós colocamos felicidade nessas banalidades. E fazemos a fuga psicológica nas apresentações. Compramos coisas inúteis para sermos comentadas. Atormentamos-nos, porque é o Natal, é o Ano Novo. Eu não tenho traje próprio, a túnica nupcial a que fala o Evangelho. Mas eu tenho caráter. E nunca me esquecerei de Gandhi. Quando ele recebeu um prêmio dado pelo Vaticano a um dos homens mais notáveis da Terra, ele foi, como sempre, levando a cabra, que tirava leite, vestido naquela peça única de linho branco, o cajado, e foi de bonde. Roma ainda tem bonde até hoje. Saltou na Avenida Imaculada e foi caminhando. Quando ele chegou à porta de entrada do salão, o protocolo disse, Mahatma, não pode. A etiqueta não permite apresentar-se assim ao Papa. Ele disse, bem, mas eu li que ia ganhar um prêmio pelos serviços prestados à paz da humanidade. Ai, muito obrigado. Voltou, mandou comprar um traje e mandou o traje para receber o prêmio. Porque o prêmio era para o traje, não era para ele. São os nossos paradoxos. E continuou feliz. Naquela mesma época, ele passeava por Oxford Street, a grande rua dos visitantes de Londres. E estavam com ele o vice-rei da Índia, em nome do rei, altas personalidades visitando uma joalheria. E ele olhava a cada peça e sorria. Então, o vice-rei, deslumbrado, disse, Mahatma, eu tenho ordem de Sua Majestade de lhe oferecer qualquer coisa que lhe agrade. Ele disse, mas eu não quero nada. Mas uma coroa, um anel, nada. E por que está rindo? Eu estou rindo por constatar quanta coisa eu já não necessito. Não tem nenhum valor para mim. Quanta coisa. Então eu sou um homem feliz, porque não necessito de nada disto para ser feliz. Nós necessitamos de tudo isso para nos pressupormos felizes, mantendo o vazio existencial. Então, procuremos viver a nossa felicidade com o que somos, nossos valores éticos, com o que temos, amando até os objetos, respeitando-os, dando-lhes valor. Eu gostaria de encerrar este seminário com uma experiência pessoal de minha juventude. Eu sempre visitei o médium Francisco Cândido Xavier, desde o ano de 1948. Eu tinha 21 anos. Ele era mais velho do que eu, 17. E houve uma grande afinidade. Ele me tratava como filho. E muitas vezes dizia, meu filho. Nós dialogávamos, ambos médiums. Tínhamos problemas mediúnicos. E uma das questões vitais era a conduta sexual de natureza moral.
Eu estava aos 21 anos. Havia saído da igreja e não entendia qual o comportamento ético, se o da igreja, se o da vida social, se aquele que era muito comum em certos departamentos da igreja, faça, mas de tal forma que ninguém saiba. Havia todas essas conotações. E no nosso primeiro encontro, eu anelava para perguntar qual era a conduta. E sem lhe dizer uma palavra, ele abordou o tema durante 2 horas. Nós íamos saindo da casa da irmã, pelo quintal, e havia uma laranjeira em flor. Era mês de junho. Então ele parou, pegou um cacho das flores de laranja e disse-me: tudo que nós olhamos é sexo. A raiz da planta que se introduz na madre da terra realiza a divina função sexual da planta, das flores e dos frutos. Observe esta flor e dê uma aula da perpetuidade da espécie através dos gametas masculino e feminino, e um toque de beleza que me guiou a vida até este momento. Mas continuamos e passaram-se muitos anos de convivência. Certo dia ele me levou para ver o caso que mais me impressionou nesta existência. Uma nobre espanhola estava hoje paralítica, numa situação profundamente lamentável. E é uma história que eu já tive a ocasião de narrar, muito comovedora. E eu vi aquela cena, impressionei-me com o corpo que Deus me deu, saudável. O meu pai desencarnou aos 86 anos, sem uma cárie dentária. E eu agradeci a Deus a herança genética que meu pai me deu. Meu perispírito encontrou nele os elementos para uma vida saudável. Então sou muito grato a meus pais, porque os bons espíritos deles encontraram o modelo organizador biológico, o perispírito, o corpo astral, o modelo. Muito bem, mas aquele caso me impressionou. E quando eu voltei a Salvador, eu planejei realizar algo que fosse uma caridade, mas uma caridade que me envolvesse mais. Nós já tínhamos a Mansão do Caminho. Eu cuidava de crianças órfãs, socialmente e realmente órfãs pela morte dos pais. E vendo aquela obra, eu falei com o Chico: eu gostaria de fazer algo, Chico, pelas pessoas que dormem nas ruas, que não têm teto. Eu gostaria de fazer algo pelos que vão morrer. Antecipamos Madre Teresa de Calcutá, 15 anos. Ela começou em Calcutá, na Índia, nos anos 60. E estamos aí nos primórdios de 50. Eu gostaria, porque eu tenho tanto asco de feridas. Eu não posso ver sangue, que eu desmaio. Tinha tanto chilique, tanta coisinha perturbadora, que eu queria mudar. Eu queria o temperamento do bom samaritano. Eu queria as resistências para amar. Eu queria aprender a conjugar o verbo amar, a chegar a uma pessoa laudacenta e não notar. Então, como jovem, eu falei com ele com muita ternura. Ele me entendeu e disse: olha, Divaldo, quando nós queremos fazer uma obra, nós nos preocupamos com o edifício, com isto, com aquilo, e perdemos muito tempo. A caridade é imediata. E me disse esta frase de Dr. Bezerra de Menezes. Notem que frase. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Se aqui está alguém doente e eu começo: leva para a UTI, não, vamos levar, a pessoa morre, porque eu estou discutindo. Leva para qualquer lugar e discute depois. Então ele narrou uma história muito bela, que o tempo também não me permite, o que lastimo. Belíssima, da caridade atrasada. E aí me veio a ideia de erguer em Salvador, num bairro dentro do pântano, porque a cidade do Salvador tem uma região pantanosa que ligava o continente a uma ilha. A prefeitura foi jogando nessa área pantanosa o lixo e terminou por fazer uma península ligando a ilha ao continente, aquela faixa estreita. É uma faixa
que na época era muito em decomposição animal, de tudo. E eu pensava muito nas pessoas que moravam ali. Ia visitar, mas eu sentia asco. Eu olhava as pessoas e não teria coragem de dar um banho. Eu justifico porque era muito jovem e não tinha hábito. E eu digo, mas eu tenho que mudar. Eu lia muito o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4. Quem é aquela mulher que vai com uma carruagem abarrotada pelos bairros pobres? Ela distribui víveres com os necessitados. A filha vai com ela. E um dia a filha lhe disse, mamãe, eu queria que você me desse para eu dar. E ela falou, mas se eu lhe der para dar, sou eu quem está dando. Você deve trabalhar e dar do seu próprio. Essa página sobre a caridade me comove muito. E também uma outra página escrita por Cáritas, aquele espírito de uma jovem, 16 anos, que morreu martirizada em Roma, e escreve uma página sobre a caridade belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu queria pautar a minha vida assim, olhar a pessoa e não ter pena, compreender a razão, a justiça divina, apiedar-me no sentido da solidariedade, e não dizer, coitado, e ir embora para uma festa. Eu estava nesse transe quando eu pedi ao Dr. Bezerra de Menezes que me inspirasse a minha juventude para me dedicar à solidariedade humana. Já tínhamos a maçã do caminho, a educação, o atendimento aos necessitados com víveres. E o Dr. Bezerra me disse, eu te ajudarei. E certo dia eu me adentrei pelo bairro, que era construída de estacas e do lodo, como na Índia, os párias constroem as casas com os dejetos das vacas e queimam por causa dos mosquitos em todo o país, inclusive em Nova Delhi. Então eu ainda não conhecia a Índia, mas tinha uma ideia. Eu fui visitar o bairro, adentrei-me pelas vielas, pelas pontes, pinguelas, tábuas colocadas aqui, crianças que caíam na lama e morriam asfixiadas na lama. E passei a adotar algumas dessas crianças que eram órfãs. E me fui acostumando. Até o dia que eu encontrei uma casa. Não era uma casa, era qualquer uma coisa chamada uma casa. E resolvi com o Nilson comprarmos. Compramos a casa, que nós chamamos de pau a pique. Ela é de varas com o barro batido e o piso sem calçar. Mas tinha 2 quartos, tinha uma cozinha. Eu digo, o que nós encontrarmos na rua, nós vamos trazer para aqui. E colocamos na frente Casa de Jesus. E a tabuletinha. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. O nosso projeto era estar para morrer, venha. Nós vamos preparar para a morte. Porque sempre se prepara para a vida física. E a gente fica enganando o paciente, não, você vai melhorar. O nosso trabalho é dizendo, você vai morrer, mas vai viver, a vida continua. Falarmos da imortalidade da alma, alegrar a pessoa em abandonar o destroço para encontrar a vida. E fomos muito felizes, porque falamos com os amigos da reunião e fizemos uma escala de plantão. Nós não queríamos empregados, nós éramos os servidores. Os homens dávamos o trabalho à noite, por causa do nosso dever funcional. E algumas senhoras trabalhavam durante o dia. Montamos. Quando estávamos no auge, nós tínhamos um epiléptico, tínhamos 2 tuberculosos, tínhamos um ex-ranceniano que tiramos das ruas. Eu estava num domingo lustrando sapato. Havia o hábito de lustrar sapato na rua Vizinha Grachates. E era uma parte alta da cidade do Salvador. Quando de repente eu vi sair do elevador público um grupo, uma senhora apoiada a um bastão, com a perna direita amputada, um rapaz moreno e uma outra pessoa. E aquela paciente fazia um esforço, com uma perna só apoiando o bastão, quase caindo, e o rapaz moreno demonstrando uma ira mal contida. Eu estava lustrando o sapato, fui vendo eles passarem e notei que a senhora estava com muitas marcas de varíola. E aquilo me deu uma angústia, que eu parei,
Me aproximei da criatura, não estou fazendo biografia, estou como a gente aprende a amar. Então eu parei e perguntei a ela, que ajuda? Ela disse, como, meu filho? Eu disse, eu lhe dou meu ombro e a senhora se apoia em mim. Ela disse, você não tem medo de bexiga? Eu digo, não tenho. A senhora teve alta, então a fase de perigo já deve ter passado. E se não passou, paciência. Então se apoie no meu ombro, que fica mais fácil, passa a mão direita pelo meu pescoço. Ela ia pegar um bonde. E então nós fomos. Ela se apoiou melhor, e o rapazinho e a outra pessoa naquele estado de contragosto. Aí eu fui perguntando, a senhora teve o quê? Amputou a perna, tive câncer e foi necessário amputar. E tive também varíola, fui para o hospital de isolamento. E estou indo agora para casa. Esse rapazinho é meu filho de criação. E ele está aborrecido, porque ele queria que eu tivesse morrido, para que minha casinha ficasse para ele. Mas Deus não quis. E eu sobrevivi e tenho que voltar para a minha casinha. E ele está muito contrariado. E eu penso que ele não vai deixar eu entrar. E eu senti algo estranho. Não estava acostumado. Então eu disse, onde a senhora mora? Ela deu um local, um bairro, que era de difícil acesso. O bonde chegava até uma baixada e havia um morro íngreme. Eu disse, mas a senhora não vai conseguir chegar até lá. Ela disse, mas seja feita a vontade de Deus. Eu comecei a pensar e chegamos ao ponto do ônibus, do bonde. Eu digo, sente-se aqui no meio fio que eu vou ali. Nunca tinha pegado um táxi. Corri e perguntei ao chofer, quanto o senhor me levaria e a uma senhora, a umas pessoas ao bairro tal? Ele deu uma ideia, naquele tempo não havia o cronômetro. Ele deu uma ideia e eu fiz uma análise, eu não tinha o dinheiro todo. Eu disse, mas que pena. Ele disse, o que é? Eu disse, uma senhora. E narrei. Ele disse, é sua parente? Eu digo, não. Ele disse, quanto você tem? Eu examinei quanto eu tinha. Ele disse, é tudo que eu tenho. Ele disse, pois então, vamos fazer assim. Você está fazendo isso por caridade? Eu digo, eu nem sei se é por caridade. Eu sei que estou fazendo. E ele me disse uma coisa inesquecível. Se você pode fazer a caridade, eu também posso. Então você me dá a importância Y, fica com o resto a pagar o ônibus de volta e eu dou a minha parte. Eu levarei a sua paciente. Ai, mas eu fiquei no júbilo. Fui com o carro, convidei-a, sentei-a, sentaram-se os dois e nós fomos. Quando chegou no lugar menos difícil, o chofer disse, olha, daí por diante é impossível. Terá que ir carregada ou a pé. Aí saltamos, com muita dificuldade, uma meia hora depois nós chegamos a uma rua pequenina, que nós chamamos avenidas, porque não tem fundo. É um grupo de casinhas de 2 ou 3 cômodos. E então a porta, o moreno disse, aqui você não entra. Eu sei que a casa é sua, mas como eu sou seu filho, eu estou com mulher nova, que era irmã daquela que eu acompanhava. Aqui você não entra. E eu sei o protetor que dê jeito. Eu não era protetor, não era nada. Eu então disse assim, mas que jeito você quer? Tem outros aqui, pode alugar. Ele disse, quem é o dono? Ah, é na casa tal. Eu fui lá e perguntei ao senhor se ele me alugava para colocar a senhora. Ele disse, eu conheço muito a dona Bárbara. O senhor paga? Eu digo, pagarei sim. Vou confiar. Então eu voltei e levei a senhora e disse, olha, amanhã nós voltamos, trazendo o indispensável, porque ele não deu nada. Eu digo, ainda hoje eu vou ver se trago um colchão, enfim. No dia seguinte eu falei com amigos, nós fomos lá agora com o caminhão, arranjamos os móveis. E quando eu estava preparando a cama para ela, eu me lembrei da casa de Jesus. Eu então disse, dona Bárbara, a senhora não me conhece, nem eu conheço a senhora. A senhora tem familiares? Ela disse, não. Eu não tenho ninguém. Mas eu notei que essa senhora tinha uma conduta raffinée, muito elegante, apesar dos trajes muito modestos, falava fluentemente a língua portuguesa, com beleza. E eu fiquei admirado, mas que paradoxo, como é que ela pode ser tão miserável e ser uma pessoa tão distinta? Que coisa curiosa é a vida. Por fim, eu disse, nós temos uma casa onde eu albergo algumas pessoas que acham na rua.
a senhora gostaria de morar em nossa casa? Nós construímos um quarto a mais só para a senhora, porque era um vão comum. Ela disse, meu filho, para mim seria a maior glória. Eu digo, então, a senhora vai ficar aqui por uns 15 dias no máximo, porque Nilson, que era uma pessoa especial, irá construir um quarto para a senhora. Eu vou pedir ajuda a uns amigos, que eu tenho amigos excelentes, e a senhora vai morar conosco. Então, toda noite, pela madrugada, eu vinha, trazia amigos, conversávamos, preparávamos um mingau, uma coisa. Eu aprendi a fazer sopa, a fazer ovo frito, que é muito difícil, a fazer arroz. Ninguém ria, não, é muito difícil fazer arroz. Por fim, eu me tornei um gourmet, mas um gourmet fantástico, da meia-noite em diante. E levamos-la para o quarto. Então ajudei a pintar, quer dizer, caiar, branco e tal. Colocamos, e aquela dama refinada, mas ainda com as marcas da varíola, se tornou um verdadeiro anjo, porque levantava, vez que outro, conversava com os doentes, com os ex-rancenianos. Era uma maravilha. Mas a vida é muito peculiar. E no dia do meu plantão noturno, ela me chamou e disse, você nunca me perguntou nada. Por quê? Eu disse, porque eu não desejo saber nada. Importa a senhora. Ela disse, olha, Divaldo, aquele baú que ela está, que foi o único bem que o filho adotivo deixou sair, conta um pouco da minha vida. Abra-o. Era um baú antigo, couro e madeira, e uma parte de lingueta onde botava um cadeado. Eu abri e encontrei velhos recortes de jornal. Achei curioso que ela guardasse aqueles recortes de jornal. Ela disse, pegue alguns e vamos ler. Essa dama havia sido embaixadora do Brasil em diversos países da Europa, da Ásia e da América do Sul. Num período tal, sob o governo X, havia sido uma primeira embaixadora do Brasil no mundo. Mas se tornou uma dama famosa. Os anos passaram-se e as adversidades políticas sucederam-se. E ela perdeu a função, perdeu a aposentadoria, que não tinha garantias na época. As aposentadorias no Brasil somente vieram com Getúlio Vargas, em 1937, durante o período ditatorial. E ela ficou na extrema penúria, a ponto de ter que trabalhar como doméstica para sobreviver. E foi morar naquele bairro profundamente pobre, miserável, mas nunca perdeu os seus grandes valores nem a fé em Deus. Então ela confessou-me, narrou dos gloriosos dias, das ilusões, dos amigos, das distrações e da realidade. E de como ela logrou ser feliz na glória e agora no testemunho, porque um dia alguém lhe deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ela estava na ruína, ela leu quem é aquela mulher rica que, através de uma carruagem bem nutrida, sai para atender os miseráveis. Que grupo é aquele de mulheres que trabalham para os pobres enquanto o homem lê? Mal sabem os pobres de que alguém está pensando neles, costurando casacos de lã porque o inverno será rigoroso. Muitas mães erguem os filhos nos braços e os peitos não têm leite. Acalmai-vos, porque Deus providencia a misericórdia. E isso, Divaldo, me fez tanto bem. Era exatamente o que eu adorava no Evangelho. Então ambos nos comovemos até as lágrimas. E ela me disse, eu estou me confessando hoje, porque meu marido me apareceu e disse que eu vou morrer. Então eu quero me despedir de você, o anjo bom que Deus me colocou na terra. Eu sempre me pergunto, por que esse rapaz, por que essas pessoas? Ele disse, porque existe reencarnação. Possivelmente nós já estivemos juntos em algum período. E eu lhe sou um grande devedor, porque eu aprendi a amar a senhora como se fosse minha mãe, o ser a que mais eu amei na terra. E a senhora, para mim, é o exemplo de grandeza. Eu a amo de tal forma que eu consigo hoje amar as meretrizes. Eu frequento, até hoje, o bairro do Meretrício em Salvador,
para aplicar passes. Muitas me mandam chamar a hora da morte. E eu ia com Nilson, agora vou a sós, pela madrugada. Tuberculose, sífilis, me são muito familiares. E elas me narram, algumas o filho dorme embaixo da cama, sobre a qual recebem clientes. Muitos levamos para a mansão. E então a senhora tem me ensinado a amar. E eu nunca me esquecerei. Ela me olhou demoradamente e disse: diga por onde você for que a felicidade é possível, que depende do enfoque. E ela começou a passar mal. O enfoque é este: eu sou imortal, eu nasci para ser feliz. As dificuldades são fenômenos de trânsito. Se o automóvel fura o pneu, nem por isso deixa de chegar ao objetivo. Então esses acidentes de percurso não devem impedir a nossa meta. Os olhos ficaram vidrados e ela começou a engurgitar e vomitou uma lombriga e foi tendo uma crise e morreu asfixiada nos meus braços, porque saíam pela narina, pela boca, em uma forma que eu nunca tinha visto, e erguia pelas axilas, e ela morrendo nos meus braços, e com aspecto de riso. Foi a maior experiência humana da minha difícil existência terrestre. Então, quando eu vi aquela senhora tão linda, porque nós higienizamos, preparamos-la, oramos, e vi, quando chegaram espíritos nobres, crianças desencarnadas, cantando um hino que eu memorizei um pedaço, e que diz assim: rasgam-se os véus da noite, viajante compadece, começa a dor e a prece da vitória dos imortais. Então eles cantavam a 4 vozes e uma musicalidade muito delicada. Embalava aquele quarto o mínimo de branco caiado. E eu via cair pétalas de luz. E ela sair do corpo e ser recebida pela entidade veneranda, que ele dizia: já atravessaste a porta estreita, vem agora gozar as delícias do reino. Ela me olhou, acenou a Deus, e como que uma estrada luminosa, e desapareceu meu filho. E então eu me prometi, naquela noite madrugada, que nunca me esqueceria dos invisíveis, das pessoas que riem chorando, dos que têm qualquer tipo de dor, dos abortistas, dos que cometeram gravames, para lhes dizer que não se atormentem, não aceitem a culpa, não aceitem o pecado, não existem. Culpa e pecado são 2 palavras que nós devemos substituir pela responsabilidade. Eu não sou culpado do mal que fiz, eu sou responsável. Eu não cometi o pecado tal, eu sou responsável pelo erro que cometi. E é quando eu sou responsável, eu me reabilito. Mas quando eu sou pecador, eu tenho que ser punido. Quando eu tenho culpa, eu tenho que ser agravado. Então a felicidade é fácil. Basta que descobramos que nós estamos na terra, sim, para ser feliz. Jesus disse docemente: meu reino não é deste mundo. Como a dizer que a felicidade, interpreta Kardec, não é deste mundo. Mas é essa felicidade vã, ilusória. Essa felicidade do não sofrer, que é impossível. Porque somos constituídos
de uma energia condensada putrescível. E em cada segundo morrem em nosso sistema sanguíneo 30 milhões de hemácias e nascem 30 milhões de glóbulos vermelhos em cada segundo. É natural que estejamos no processo de decomposição até a hora que atinge os nervos sensíveis e nós passamos a experimentá-los e a sofrê-los. Não nos tornemos desditosos com isto, porque estamos sozinhos, porque nos abandonaram, porque alguém doente e feliz veio para nossas mãos. Não há acasos. As divinas leis estabelecem e nós não temos a família que gostaríamos, mas temos a família de que necessitamos para ser felizes. Por isso que o nosso tema é seja feliz hoje. Mesmo que haja lágrimas, que bom, que eu estou vertendo lágrimas, mas não estou causando lágrimas nos outros. Que bom que sou eu quem está resgatando, enquanto muitos se estão comprometendo. Ser feliz é muito fácil. Abandonemos então essa fuga pelo consumismo. Olvidemos o individualismo e tenhamos cuidado com o sexismo. Esses 3 fatores referidos pelo notável teólogo e psicólogo americano Rollo May. E gostaríamos de agradecer à Federação Espírita Portuguesa pela ditosa oportunidade de estar novamente convosco. Não é uma conferência, é uma convivência. Eu gostaria, depois da nossa prece final, que todos nos abraçássemos, que virássemos para o lado e que o outro não é um desconhecido, é um amigo, é um irmão, cujo nome nós ignorávamos. Que façamos isto e que nos lembremos que nós estamos na Terra para tornar o mundo melhor. Abandonemos o pessimismo, a queixa e agradeçamos todas as dádivas que nós temos. Quanta maravilha Deus nos dá gratuitamente e nós não merecemos. Então Joana de Ângeles disse-me que nas horas em que eu estivesse mais doente, que eu pregasse mais o Evangelho. A doença era o silício, a pregação era a libertação. É fácil falar sobre o bem quando tudo está bom, mas é difícil falar sobre a alegria quando nem tudo está bem. E é mais difícil dar esperança quando parece que não há solução. Há uma lenda que as estrelas foram buscar o Altíssimo e pediram permissão para descer à Terra. Viam a Terra de longe e desejavam conhecer o planeta. E o Altíssimo aqueceu. E numa certa noite que começava 1 bilhão de estrelas, desceu à Terra. E a Terra ficou resplandecente. E o Altíssimo ficou embriagado de alegria. Antes de a madrugada atingir o clímax, as estrelas começaram a voltar. E Pedro foi contando-as: 10.500, 8.790, 900 milhões e tal, 900 milhões, 999 milhões, 999. Ué, está faltando uma estrela. E continuou, tentou, até que chegou outro dia. E ele não conseguiu contar corretamente. Foi então que, olhando a Terra, ele pôde ver uma luminosidade estranha na escuridão do planeta. E voltou-se para uma das estrelas que estava perto dele e perguntou: mas que pirilampo é aquele? Não, não é um pirilampo. É a esperança. A estrela que se negou a vir para o paraíso, porque viu tanto sofrimento na Terra, que pediu ao Altíssimo para ficar consolando as criaturas no mundo. Então, enquanto houver a estrela da esperança brilhando verde no mundo, a criatura humana deve ser feliz. Então eu digo,
Ó Senhor, muito obrigado. Eu gostaria tanto de ser um sendal de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez eu te digo desta vez, se eu não puder ser uma constelação de astros, deixa que eu seja um vagalume na noite escura, diminuindo a amargura dos que andam na solidão. Eu desejava ser uma chuva que reverdecesse a terra e a enriquecesse de pão. Mas eu sou tão pobre, tão só, que nada tenho, então eu venho pedir-te, se eu não conseguir ser um trigal, que pelo menos seja um grão, que caindo no chão, reverdeça a terra e me transforme na bênção do pão. Senhor, eu desejaria ser a chuva generosa para matar a sede da humanidade. Mas se eu não lograr, deixa-me ser um copo com água fria para matar a tristeza, a desídia e atender a sede dos que estão na ilusão. Eu desejava ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa que pelo menos eu seja uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza na paisagem da terra. Eu queria ser um pomar de frutos para matar a fome, mas se não conseguir, eu te quero pedir para ser uma árvore, projetando sombra do chão. E quando passar alguém pelo meu caminho, eu perguntar: quem és tu? Sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo, sou teu amigo. E eu começo a gritar: Senhor, eu desejaria ser poeta, orador, esteta, para cantar as glórias do teu reino imortal. Porém me faltam o verbo, o estro, a magia, a beleza, e como nada sou, deixa-me dizer-te: obrigado, Senhor, pelo teu amor. Ajuda-me, já que assim diz, a ser feliz. Muito obrigado, então, por tudo aquilo que me deste e me dás, pelo teu amor e a tua paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.